Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá, será que tem como eu usar dívida para ganhar dinheiro? Tem muita gente que vai te falar que sim e que é importante você se endividar se você quiser ganhar dinheiro de verdade. E tem gente que vai te falar que não, que você nunca deve ter nenhum tipo de dívida. E a grande pergunta que fica é: quem tá certo nessa história? Eu dei uma boa pesquisada e o resultado é que tem muita gente falando asneira dos dois lados. Se você seguir coisa errada, meus amigos, o resultado vai ser catastrófico. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso hoje. Bom, já vou começar esse vídeo te dando a resposta. Ter dívidas para ganhar dinheiro pode ser sim uma ótima ideia, mas pode ser sim uma péssima ideia. E vai depender exatamente se você vai ter uma dívida boa ou se você vai ter uma dívida ruim. O que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim, Matheus? Uma dívida boa é quando você consegue se endividar para você ter um retorno positivo com essa dívida que você está fazendo. E uma dívida ruim é quando você faz essa dívida, mas na verdade você não tem nenhuma perspectiva de ganhar dinheiro com isso. Pelo contrário, na verdade o que você vai ter aqui é um passivo, ou seja, existe uma grande possibilidade de você ter feito uma dívida e você só vai perder dinheiro com essa dívida. E eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar mais fácil. Se você faz uma dívida no seu cartão de crédito para comprar um iPhone 16 Pro Max, isso é uma dívida boa ou é uma dívida ruim? Segura a sua resposta aí que eu vou te fazer uma outra pergunta. E se agora você faz uma dívida, tá? Um financiamento para comprar um caminhão que você quer fazer frete. Isso é uma dívida boa ou uma dívida ruim? Eu tenho absoluta certeza que você respondeu que comprar um iPhone 16 Pro Max é uma dívida ruim e comprar um caminhão é uma dívida boa. Mas depende, inclusive, do que você vai fazer com isso que você está comprando. Não é um produto em si. Pensa comigo numa coisa. Se você é fotógrafo, se você mexe com edição de vídeo, se você trabalha com mídia de maneira geral, pode ser que você esteja comprando esse iPhone ali para poder gerar renda. E esse seu celular pode ser sim um gerador de renda. E o exemplo do caminhão? A mesma coisa, tá? Pode ser extremamente positivo se você conseguir rentabilizar com esse caminhão, mas pode ser um fiasco se esse caminhão começar a te dar prejuízo. E por que eu tô falando isso? Porque eu vi aqui 2 comentários em um canal que estava falando asneira aqui sobre esse assunto, falando sobre uma mesma compra, só que com experiências diferentes. Olha aqui, uma pessoa ela falou que usou a dívida dela para ganhar dinheiro comprando um caminhão financiado por 320 mil. Ela contratou um motorista e no final ainda deu um lucro de 3 mil reais, tá? Lucro líquido. Essa pessoa conseguiu ganhar isso já tirando todos os custos dela. E a outra pessoa diz o seguinte: poderia me dizer como consegue obter essa renda, amigo? Porque eu comprei um caminhão recentemente e ele tá meio que parado. Qual que é a dica? Bom, até aqui você já entendeu que você precisa fazer uma dívida boa para ganhar dinheiro e não uma dívida ruim. Mas mesmo assim, pode ser que uma pessoa faça uma dívida boa e consiga perder dinheiro. Aqui no nosso exemplo, a gente viu uma pessoa que fez o mesmo tipo de dívida, teve um resultado positivo e a outra teve um resultado negativo. Mas por que isso aconteceu, Matheus? Isso aconteceu justamente porque quem está ganhando dinheiro aqui com o caminhão sabe quando fazer uma dívida boa. Mas, Matheus, quando fazer uma dívida boa? Simples, tá? Quando você tiver certeza que o que você está comprando vai te render pelo menos um pouco mais do que os custos da operação que você está criando e o valor da parcela da dívida que você está fazendo, tá? Só que o grande detalhe que ninguém te conta é que para você fazer essa mágica acontecer, você precisa conhecer muito do setor que você está querendo fazer o seu investimento. Por exemplo, tem muita gente que faz dívida para poder fazer uma construção específica. Ela consegue um tipo de financiamento para o terreno, um tipo de financiamento para a construção, e antes de acabar de pagar ali a dívida, ela já construiu o imóvel, ela já vendeu todas as unidades, já está com um lucro muito bom no bolso, ela vai pagar a dívida e vai sobrar um dinheiro ainda, tá? Já vi também pessoas que financiaram carro para trabalhar de Uber, um carro elétrico, onde a pessoa conseguiu ali ter um retorno bem interessante, porque ela estava numa cidade que tinha uma movimentação muito grande e a economia que ela teve com o Uber elétrico foi muito positiva, ao ponto de ela ter conseguido pagar as parcelas do financiamento dela com muita tranquilidade, só com a diferença entre o carro elétrico e o carro ali, a gasolina. E não só isso, tá? A maioria das empresas da Bolsa de Valores tem dívidas para fazer o quê? Para alavancar o capital. E se você acha essa palavra alavancar difícil, a gente está conversando sobre isso o tempo inteiro. Alavancar é quando você usa dinheiro de terceiros para aumentar o seu próprio capital. Agora, é claro que essa história também tem um lado muito triste,
quando uma pessoa acaba se endividando para fazer um tipo de investimento que ela infelizmente não conhece nada do setor. E aqui eu nem preciso dizer que tudo que a gente começa tem uma curva de aprendizado. E é claro que essa curva de aprendizado aliado a uma dívida não combina. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente vai te falar algumas coisas que não fazem nenhum sentido. Olha aqui comigo a clássica. Então, Matheus, uma boa ideia para eu poder alavancar o meu capital é fazer uma dívida para comprar um imóvel, eu alugo esse imóvel aqui, com o dinheiro do aluguel eu vou pagando aqui a parcela e no final eu vou ter o aluguel pagando a parcela do financiamento, eu vou ter até o meu imóvel, a depender do valor do aluguel eu tenho até uma diferença. Vamos calcular aqui então isso, tá? Vamos imaginar nessa simulação aqui que a gente comprou um imóvel por 500 mil reais, tá? Deu uma entrada de 150 mil reais, uma taxa de juros aqui de 10% e a sua parcela no modelo Price vai ser 3 mil reais. Eu já falei sobre Price, saque em outro vídeo que eu vou deixar aqui no final para você ver. Então, nesse caso, se você conseguir um aluguel por 5 mil reais, será que seria uma boa opção? Vamos olhar aqui para a gente ver. Bom, nesse caso seria uma excelente opção. Por quê? Você tem 150 mil reais na mão e você já vai começar com retorno líquido mensal aqui de 2 mil reais, né? Que é a diferença do valor do aluguel para o valor do seu financiamento. Mas a grande pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: será que é possível eu alugar um imóvel de 500 mil reais por 5 mil reais? Porque a média de aluguel é 0,4%. Então, com 0,4%, o aluguel aqui já cairia para 2 mil reais. Então esses seus 5 mil reais de aluguel não é uma coisa tão factível assim. E ainda tem mais detalhes aqui, tá? Será que você sempre vai conseguir pessoas para morar lá no seu imóvel, inquilino? Talvez não. E nesse período que você não tiver, você vai ter que pagar a parcela do financiamento sem a ajuda do aluguel. E se você precisar de fazer reforma, como que vai ficar isso? Você sabe quanto que custa o condomínio, por exemplo, se for um apartamento? Porque no período que você não tiver um inquilino, você vai ter que pagar esse condomínio também. Então aqui você já viu que essa história não é tão linda assim quanto parece. Então, Matheus, você está me falando que não dá para conseguir 1% alugando imóveis? Não, eu não estou falando isso, dá para conseguir, tá? Tem muita gente, por exemplo, que compra um tipo específico de apartamento que chama estúdio, por exemplo, em grandes cidades, São Paulo, por exemplo, e consegue ter um retorno ali de 1%. Eu já vi muita gente fazendo esse tipo de investimento e conseguindo até um pouco mais do que 1%. Você pode, por exemplo, comprar um imóvel em leilão, e aí você compra ele por um valor muito reduzido, o seu valor de financiamento, a taxa que você vai pagar ali mensalmente também vai ser menor, então você pode conseguir sim um retorno até maior do que 1%. Mas como eu disse, você vai precisar conhecer do setor, tá? Eu gosto de pensar o seguinte: se você tem conhecimento, você pode transformar sim dívida em dinheiro. Mas, meus amigos, se você não tem conhecimento sobre um determinado setor, você vai transformar a dívida em uma situação em que você não vai querer viver. Então, meus amigos, comece a pensar por conta própria, tá? Nem todo mundo que te fala na internet que vai te ajudar realmente tem essa intenção por trás. Eu vou ficando por aqui e estou deixando aqui do lado um vídeo onde eu falo sobre saque e price. Se você for fazer algum tipo de financiamento, você vai precisar desse tipo de informação. E antes da gente continuar aqui, se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.